Olá, meninas, sejam bem-vindas na nossa comunhão Mulher Sábia dessa quarta-feira. É uma alegria recebê-las aqui, podermos compartilhar sobre esse capítulo, né, tão maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de ler, de reler no dia de hoje. Mulheres encorajem as mulheres mais jovens. E é isso, né? Nós estamos aqui, nós fomos um dia encorajadas, um dia nós recebemos a esperança e que nós possamos levar essa esperança a outras mulheres que estão aí, né? Querendo receber a esperança que um dia nós aqui aprendemos e estamos conseguindo levar essa jornada tão lindamente que o Senhor tem nos permitido. Vamos começar o nosso compartilhamento. Eu convido a Kemily, fique à vontade e que todas sejam muito encorajadas. Olá, meninas, boa noite. Eu sou a Kemily, eu falo de São Paulo, e este capítulo que nos trouxe hoje, nessa semana, para reler, eu já fiz ele tantas vezes, com ele eu sempre aprendo. É um capítulo que ele traz bastante aprendizado mesmo, por ser um capítulo que eu imagino, vou tirar por mim e por todas as colegas da minha vida, não as de ministério, todas assim do meu dia a dia, foi uma novidade, né? Este versículo ele está ali bem claro na Bíblia, mas para mim, quando eu li ele a primeira vez, foi uma novidade. E eu vou falar de dois tópicos que me tocam muito neste capítulo, e ao ouvir novamente o áudio da Frida hoje, o podcast dela, a Frida é muito gostoso, tá sempre ouvindo os podcasts dela, né? Eu vou falar dois pontos que me tocam demais. Primeiro, eu acho que a Erin também fala isso ao longo do capítulo ou de outros capítulos. Onde estão as mulheres mais velhas? Onde estavam as mulheres mais velhas para falar comigo, né? Com quantas coisas erradas que eu fui fazendo. Então, eu primeiramente louvo a Deus por este ministério, pela vida da Erin, porque ela foi a mulher mais velha na minha vida. Foi a autora do livro, e foi o livro que eu dei ouvidos, né? Aprendendo que o livro era a palavra de Deus, mas eu não sabia, apesar de conhecer a Bíblia, eu não tinha essa interpretação. Então, foi a Erin, ela escreveu, ela deu um título ao qual me chamou, e ela foi a mulher mais velha que trouxe, né, todo o conhecimento bíblico para a minha vida. E aí, dentro dos conhecimentos bíblicos, né, para falar desse primeiro tópico, aí muitas coisas eu aprendi, muitas coisas nenhuma mulher compartilhava, porque eu nunca ouvia falar, como a Frida disse no podcast, que nós tínhamos que estar dentro de casa. Uma mulher, para ser uma mulher de respeito, era uma mulher que tinha que ter uma carreira, um emprego, e foi tudo isso que eu busquei. E aí Deus foi me moldando tanto, Ele foi mudando tanto meu coração, ao ponto de eu hoje ser uma trabalhadora do lar e nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Quem tem me acompanhado aqui nos meus relatórios, nas reuniões, eu tenho falado muito, há muitas coisas, né, para eu compartilhar disso. Mas onde estão as mulheres para compartilhar isso? E é aí que eu entro no segundo tópico, que foi o que mais me tocou. Eu sempre me sentia um pouco culpada e triste, a gente sabe que esses sentimentos não são do nosso amado por nós, por achar que eu não estava encorajando as mulheres o suficiente, que eu não estava falando ao certo, que eu às vezes não sabia me explicar, porque eu não queria entrar em confronto, não queria entrar em batalha. E eu sempre levei muito isso ao meu amado. E no dia de hoje não foi diferente. Falei, amado, já tenho tanto tempo de ministério, eu fui tocada por uma mulher mais velha, o Senhor me agraciou, mas será que eu consigo ser uma mulher mais velha na vida de outras mulheres? E aí ele disse assim para mim: só faça, só seja exemplo. Às vezes você não vai estar num grupo grande, às vezes você não vai estar ministrando você não vai ter um ministério grande, o Senhor sabe todas as coisas. Seja exemplo. Há muitas mulheres te observando. Há muitas mulheres tentando entender. Então, seja exemplo e não saia do seu caminho.
Quando tiver oportunidade, porque a gente fica pensando, eu faço um blog, eu faço algo maior, eu escrevo, e eu sou uma mulher fora das redes sociais, e meu amado não me diz para voltar, eu sou muito feliz fora das redes, eu não tenho nenhuma rede social. E aí meu amado só disse assim, seja exemplo para o seu filho, ele é um menino, ele é um homem, mas você seja exemplo para o seu filho, ele vai saber onde procurar a esposa dele. Ele vai ter referências. Então, às vezes, a gente quer construir coisas tão grandiosas e ali hoje o Senhor me tratou de modo especial nisso. Seja exemplo, que seja para uma pessoa, que é assim que eu vou construindo o meu reino. Se cada uma de nós seremos exemplos para uma, nós já estamos engrandecendo o reino de Deus e tem muitas pessoas que com certeza estão nos olhando. Então, hoje eu louvo a Deus pela vida da Erin, e aí, na sequência, louvo a Deus pela vida das ministras e por todas vocês que são mulheres mais velhas na minha vida, são Isabéis na minha vida, são, ao mesmo tempo, Tito, Maria, são todas na minha vida, e eu estou arrepiada de falar isso. E eu agradeço demais, louvo ao Senhor por ter me apresentado vocês. É isso, meninas. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará, e o Senhor fala com cada uma de nós, né, de uma forma tão particular. Emily falando aí, eu disse, nossa, foi bem parecido com o que o Senhor falou ao meu coração também, né? E vindo para essa lição, né, de hoje, cada capítulo a gente aprende cada vez mais, né, e como o Senhor tem nos ensinado através desse livro, Uma Mulher Sábia, que eu também amo. Então, assim, o capítulo de hoje, Mulheres Mais Velhas ensinando as mulheres mais jovens, eu também entrei, vamos dizer assim, que um tipo de crise, né, logo no começo da minha jornada, porque eu levei para algumas pessoas o livro, né, dei o livro Mulher Sábia, o livro do casamento e tudo, e algumas ouviam, outras nem começaram a ler, disseram que não eram para elas, né? E eu ficava um pouco indignada com aquilo. Eu queria que elas entendessem da mesma forma que eu tinha entendido, né? E eu compartilho até do comentário que a Marta fez hoje no blog, que ela disse que levou muito para a força do braço. Assim também eu queria fazer, eu queria colocar na cabeça delas o que eu tinha aprendido. E a gente, né, sabe que não é assim. Então, assim, ao passar do tempo, o Senhor foi me dando realmente assim, esse alívio, foi tirando esse peso, porque quando a gente quer fazer da nossa maneira, se torna peso, né? E eu fui entregando ao Senhor, fui mostrando as passagens, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, né? Mas eu cheguei também a ter assim, tipo, Senhor, será que não vou ter nenhuma mulher mais jovem para eu poder ensinar, para poder fazer todas as lições comigo, vir na minha casa, tomar um café, né? Que a gente tem, eu pelo menos tenho muito esse desejo. E aí o Senhor falou ao meu coração justamente que ele falou com a Kemily. Ele falou a respeito da minha filha. Minha filha tem 16 anos, né? E já está uma mocinha. Eu já oro, já entrego ao meu amado, né? O esposo dela. Creio que o Senhor já está realmente preparando. E ela é uma jovem de 16 anos, já terminando o ensino médio. Esse é o último ano dela. E aí, antes de ontem mesmo, a gente estava ali fora e a gente conversando, e ela falou comigo assim, mamãe, eu não quero fazer faculdade. Aí eu falei, filha, você não precisa fazer se você não quiser. Se eu sei que você não tem uma profissão nem na sua mente, então você não precisa fazer. E ela falou assim, eu vou ser mesmo, eu nasci mesmo foi para ser uma dona de casa, para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu esposo e para fazer comidinhas gostosas que ela ama fazer comida. E aquilo me encheu o coração de alegria, porque hoje em dia, se até as mulheres mais velhas, que eu fui uma delas, não tinha essa consciência, então minha filha de 16 anos, tendo esse pensamento, já essa mentalidade, nossa, como eu louvei ao Senhor.
E como que ele falou, é só um exemplo, eu vou dando exemplo, falo muito das minhas falhas para ela, falei onde eu errei, e ela vai entendendo aquilo, e o Senhor vai trabalhando e falando ao coração dela, né? E antes de ontem ela me fez falou isso comigo, né? Então eu fiquei muito feliz e foi onde o Senhor falou comigo. Se você já está ensinando a sua filha, na sua maneira de ser, com o seu compartilhamento, contando seus erros, as suas falhas, né? Então, isso já é um bom exemplo e você já está ensinando uma mulher mais jovem, sim. Então, isso meu coração se encheu de alegria, né? E o que eu peço assim, é que me dê cada vez mais, né? E eu sei que no tempo certo é o que ele vai fazer na minha vida. Então, sou louva a Deus por cada um de vocês também, né? Pelo ministério e por eu ter realmente encontrado esse ministério e ter tido essa ajuda e o Senhor ter me libertado de uma mentalidade que não era a que Ele queria para a minha vida. Então é isso, sou muito feliz e grata ao Senhor por isso. Beijo, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Esse capítulo da Mulher Sábia, de ministrar para Evânia, né, em São Paulo. Então, esse capítulo de ministrar para pessoas mais jovens era uma coisa que eu questionava muito ao Senhor, a dificuldade de encontrar mulheres nos ministérios. Eu participo de vários ministérios, eu tenho contato com pessoas de várias igrejas. E a dificuldade de encontrar pessoas, mulheres, realmente mulheres sábias que pudessem aconselhar. E também eu não me achava apta para fazer isso com ninguém. Então, eu sempre trabalhava como uma construtora de ponte, como fala no ministério, né? Passa direto, entreguei muitos livros, tem alguma ação no Facebook, mas muito fraca, de sempre passar direto. E o que aconteceu ao longo desses anos, realmente o Senhor retirou todo tipo de companhia da minha vida. Então, reduziu muito as amizades, eu parei de buscar as pessoas para sair, moro sozinha, família toda é longe. Então, eu tive muito, muito tempo com o Senhor para meditar e para aprender. E no grupo que eu participo de mulheres, a gente faz estudo bíblicos há mais de 20 anos, sempre eu me mantive calada e assistia aos estudos, né? E ultimamente elas têm falado assim, nossa, Deus fala tanto com você, você tem sabe tanta coisa, né? Por que que você não dá estudos? E aí eu dei vários, né? Falei sobre amor, falei sobre a genealogia de Jesus. E hoje à noite, às 8 horas, eu tenho estudo que eu vou dar o primeiro capítulo do livro Mulher Sábia. Eu fiz um resumo, um esquema, e nesse grupo de mulheres tem tanto mulheres solteiras, separadas, casadas, viúvas, mulheres de 30 anos, mulheres de 71 anos. Então, assim, é uma variedade muito grande, né? E aí, uma coisa que está no meu coração, assim, que era a dúvida que eu tinha, se eu chegava e apresentava o livro Mulher Sabe para elas, e passava o livro. Para uma delas, eu até mencionei que já até mandei comprar, tá chegando, eu vou dar para ela, porque ela está com alguma dificuldade no casamento dela. Mas para a maioria, o senhor falou para mim assim, para eu usar o conteúdo mas não ficar falando do ministério no sentido de falar que é o Ministério de Restauração e que o livro Mulher Sábia tá inserido nesse contexto, mas sim falar das propriedades do que o Senhor espera de uma mulher sábia percorrendo tudo aquilo que a Erin fala no livro, né? E o estudo ficou muito legal, ficou muito, muito resumido, muito bacana, ficou bonito, eu coloquei imagens e tal, eu estou muito animada. E eu queria louvar o Senhor, agradecer por Ele me dar essa oportunidade, quer dizer, para mim é um desafio, né? A gente ser um vaso de barro na mão do oleiro, né? Ali naquele capítulo no primeiro capítulo fala que se a gente vê a Deus, a gente fica iluminada e é a questão de você passar a luz de Deus para as outras pessoas. Isso para mim é uma super responsabilidade, porque as pessoas vão olhar para a gente e esperar que a gente não fale, né? Que a gente e o que a gente está falando seja a verdade. Por isso que tem que ser sempre muito baseado nas escrituras, né? Então, o meu louvor de hoje é para agradecer ao Senhor por Ele ter me colocado nesse caminho, é,
Se eu não tivesse andado nesse deserto, eu nunca estaria fazendo isso agora. E eu quero que isso seja para a honra e glória dele, para que ele seja glorificado, para que as pessoas olhem para nós e vejam mulheres sábias e diferenciem as mulheres que seguem a Cristo, que são diferentes das mulheres do mundo, que têm um comportamento diferente. Às vezes pode ser que a gente esteja trabalhando fora, às vezes pode ser que a gente está em casa, às vezes pode ser que a gente está separada, às vezes a gente nem casou ainda, às vezes a gente é viúva, às vezes o marido está em casa, a situação pode ser muito diversa, mas que eles possam perceber na gente um coração voltado para o Senhor e um comportamento diferente, independente da história que a gente está vivendo e da situação que a gente viva, né? Porque acho que é muito que eu aprendi com a Erin, que o teu ministério é a tua casa, é o que você está vivendo, ali é o teu ministério, né? Não está só na mão dos pastores que estão dentro das igrejas, né? Não, está na nossa mão, né? E a gente tem que assumir essa responsabilidade de que o ministério está na nossa mão e o nosso papel é ser a luz do mundo, até, né? Que deixar o Cristo falar através de nós. Então, eu queria louvar o Senhor por isso, eu queria colocar a noite de hoje o estudo na mão dele, que o Espírito Santo fale, que a honra e a glória seja dada toda a ele, né? E que essas mulheres possam ser transformadas e serem também umas replicadores de Cristo no mundo. Então é isso, meninas, sejam encorajadas. Ah, meninas, eu sou Marta, em Minas Gerais. Como muitas de vocês, eu também quero compartilhar essa parte da lição que fala sobre o encorajamento, né? Eu também não me considerava uma mulher apta a encorajar quem quer que fosse, e me recordo hoje, relendo essa lição, ouvindo a Frida no seu podcast também. Eu me lembro que no início da jornada eu pensei e realmente hoje eu tenho certeza que eu não tinha mesmo a capacidade para ser uma mulher encorajadora. De acordo até com o que fala lá na lição, né? Na lição fala assim, ó, querendo ou não, você fala para as outras pessoas através da sua vida, porque nossas vidas são cartas conhecidas e lidas por todos os homens, né? E como as pessoas veem as nossas vidas como essa carta, devido à dor tão grande que eu tinha no meu peito, né, no início da minha caminhada, eu não podia ser uma mulher que encorajava, né? E como a própria lição também diz que nós devemos conhecer, viver e falar, né? Então, eu precisei aprender da palavra, ler mais a palavra, para que a sabedoria do Senhor estivesse sempre nos meus lábios, né? E eu me recordo assim, com muita emoção, como que o Senhor foi trabalhando isso em mim, no meu coração, na minha vida, e eu achava realmente, eu precisei de um longo tempo para mim não me preparar, porque o Senhor ele faz da forma dele, né? No tempo dele, e o Senhor foi fazendo um trabalho assim, eu considero um trabalho incrível na minha vida, né? Ele me fortaleceu, me deu coragem, me deu força para semear aquilo que um dia eu cheguei aqui no ministério e conheci, que foi a esperança, né? Ele semeou, eu fui semeada, semearam na minha vida através do ministério a esperança finalmente, e o Senhor foi me dando essa esperança. Mas eu ficava assim um pouco ansiosa. Eu confesso a vocês que eu tinha muita ansiedade em falar com as pessoas. Eu queria imputar a palavra do Senhor na mente das pessoas, e foi quando o Senhor me pediu para me aquietar. E assim como a Kemily, o Senhor falou também ao meu coração que eu precisava ser essa carta aberta, essa carta lida, conhecida dentro do meu lar, né? Eu tenho uma princesa dentro do meu lar, eu tenho uma adolescente de 10 anos dentro do meu lar, né? Então, assim, eu precisava ser o exemplo para minha filha, eu precisava ser essa mulher mais velha, primeiro para ela, ser a mulher que ela quer desejar ser, né? Ser uma mulher amável, uma mulher doce, uma mulher que perdoa, independente do que é feito com ela. Isso tudo eu precisei aprender
mas antes de ministrar lá fora, né, antes de ministrar para outras pessoas, o Senhor me ensinou a ministrar para minha filha, a ser um exemplo para ela. Não que eu seja perfeito, eu estou longe disso, mas estou no processo. Né? O Senhor está a cada dia fazendo, né, a transformação na minha vida. E é claro que hoje assim eu vejo o quanto a mulher horrível que eu fui, e agora eu posso ser essa carta aberta para a vida da minha filha. Né? Então, isso foi muito importante eu reler essa lição hoje, por lembrar isso, né? Como nós, mães, que temos, como a Kemily falou, que tem um filho em casa, eu tenho uma filha, e outras que têm filhos, têm sobrinhas, né, tem mulheres mais novas que estão ao seu redor e que você pode ser essa carta, não precisa ministrar falando, mas sendo exemplo com aquilo que você vive, né? E eu quero deixar em especial hoje uma mensagem para as noivas solteiras que estão nos ouvindo nessa reunião de hoje, né? Porque se você está nos escutando, pode se considerar uma privilegiada. Eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui, que tivemos o nosso casamento desfeito, destruído, né? Esteve em ruínas, mas o Senhor está reconstruindo. Vocês podem se considerar privilegiadas por ter conhecido o ministério, ter conhecido os princípios aqui ensinados, princípios que eu gosto sempre de frisar, que estão todos baseados na palavra de Deus, né? E o fato de eu ter essa adolescente de 10 anos e eu tenho buscado ensiná-la que ela é essa princesa do Senhor, que ela pode contar para ele, para ser não somente o seu Pai Celestial, mas também o seu melhor amigo. E eu quero dizer para você também, querida noiva solteira, que você aproveite cada uma das oportunidades que o seu amado tem te dado para você estar aqui aprendendo, se moldando a sua vida, o seu falar, a sua forma de ver o mundo, de estar com o seu coração aberto para que tudo aquilo que ele quiser te ensinar, você esteja com o coração aberto para que você possa ser moldado nessa noiva linda e maravilhosa que ele deseja te transformar. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje, agradecendo ao Senhor por ele ter nos dado a oportunidade, né? Mesmo mulheres já casadas, nós aprendemos os princípios e estamos com ele cravado em nosso coração. E aquelas que não casaram, que elas possam ter a oportunidade de também cravar em seu coração e ter um casamento realmente baseado na palavra de Deus, diante de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. Muito obrigada.